Aleluia. Pai Senhor, queridos. Amém. Abra comigo a sua Bíblia. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 17. Nós vamos ler a partir do verso de número 7. Amém? Quando você achar, dá uma glória a Deus, para eu saber o que você achou. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 17 e o verso de número 7 a seguir. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas, não sofre de ansiedade durante o ano de seca, nem deixa de dar o seu fruto. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração do homem, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Verso 10: Eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Amém? Somente até aqui você pode sentar, abra a sua atenção. Queridos, nós estamos vivendo uma época de desafio, e nessa noite eu gostaria de falar sobre um tempo onde a gente possa florescer. Sabe por quê? Porque eu entendo que tem tempos que são favoráveis para a gente dar certo. Tem tempos dentro de um ano que são favoráveis para uma planta, para uma árvore dar o seu fruto. Só que também tem tempos que são desfavoráveis, tanto para nós quanto para as árvores. Talvez você já ouviu essa mensagem, talvez eu já tenha até falado alguma coisa sobre essa mensagem aqui, mas nessa tarde eu fiquei pensando, desde ontem à noite, na verdade eu fiquei pensando sobre uma palavra, e o Senhor trouxe ao meu coração esse texto, porque quando começa no capítulo 17, verso 1, ele está falando sobre o pecado de Judá. Um pecado esse que o povo havia corrompido, a ponto de o salmista escrever no Salmo 121 que ele elevou os olhos para os montes, e lá ele tem uma visão diferente do habitual. O monte sempre foi um lugar onde os judeus adoravam, sempre tinha um altar a Deus. E o salmista está indo para Jerusalém numa festa, e ele eleva os olhos para o monte, e ele vê que o lugar da adoração está corrompido. Mas veja que a trajetória dele era para um tempo favorável, era para um tempo de adoração, era para um tempo de servir a Deus. Porém, quando eles vão chegando, a impressão que ele tem, e o que eles conseguem detectar, é que o lugar está corrompido. Então ele começa a escrever o Salmo de número 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E assim ele vai decorrendo todas as coisas. E quando o Senhor está usando o profeta Jeremias para falar com o povo aqui no capítulo 17, justamente ele está relatando essa situação, dizendo que o pecado desse povo foi escrito com um estilete de ferro, um meio pelo qual as pessoas usavam para escrever, para que ficasse permanente, durável, resistente àquilo que estava sendo relatado. E Jeremias começa a dizer que o pecado daquele povo estava tão intenso,
que estava como sendo comparado com uma escritura escrita com estilete de ferro em pedras. E aí ele vem decorrendo toda essa situação. E a gente vê nos nossos dias uma situação totalmente desfavorável para o florescimento. E quando o Senhor veio trazendo essas coisas ao meu coração, eu fiquei imaginando: Senhor, então o que a gente deve fazer para no meio de uma situação desfavorável, a gente poder fazer alguma coisa favorável, fazer dar fruto, fazer a nossa vida agradar, chamar a atenção dos teus olhos para nós, fazer com que a engrenagem que está rodando na contramão possa começar a andar na direção certa. Eu tenho por mim, tenho falado que o que pode mudar o rumo de uma situação é a igreja, porque a igreja tem uma voz profética, a igreja tem uma voz profética para a nação. Deus nunca esperou de governadores, Deus sempre esperou do povo. E que povo que era esse? O povo de Israel. Quando Deus olhava para Israel, queria que Israel fosse o outdoor da verdade de Deus, a proclamação da vida de Deus. Quando Deus olha para a igreja, Ele olha para a igreja e diz assim: a igreja é a portadora de uma palavra profética. A igreja é a portadora de uma palavra profética que vai fazer florescer em tempos desfavoráveis. Mas o que eu tenho que fazer, pastor, para florescer em tempos desfavoráveis? Ele começa dizendo aqui: mas bendito é o homem, ou bem-aventurado é o homem. O que esse homem está fazendo que está chamando a atenção? Olha só, ele está dizendo aí, cuja confiança está totalmente no Senhor. Como romper um ambiente desfavorável? Confiando no Senhor. Como romper ou florescer num ambiente onde a gente pode olhar e vai, isso daqui é uma sequidão. A gente confia no Senhor, irmãos. Nesse momento não é para a gente andar por vista como fez Ló, que olhou para as campinas e disse: ali é o lugar mais favorável, porque eu posso levar meus gatos para lá, minhas ovelhas para lá, e lá eu vou ser bem sucedido. E o que sobrou para Abrão? Somente o deserto. Quem olhava para o deserto dizia: esse lugar é desfavorável, mas era no deserto que Deus abençoou Abrão. Por que o lugar desfavorável se transforma na vida de quem confia? Porque o lugar não depende de quem está no lugar, de mim ou de você, depende da confiança que nós temos colocado nele. O ambiente muda mediante a confiança que eu coloco nele. O salmista diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Eu posso ir para o deserto e cair, mas só que tem uma coisa: se eu vou para o deserto confiando nele, alguém pode olhar e falar: aqui nesse deserto não dá nada, mas confiando nele, ele faz o deserto florescer, porque ele é Deus. Deus não precisa de circunstância geográfica, Deus não precisa de circunstâncias físicas, Deus não precisa, querido, porque Ele é Senhor, Criador de todas as coisas. Ele pode fazer existir o que não existe, Ele pode fazer aparecer um ambiente de sequidão, um manancial de águas vivas. Mas o profeta vem dando a dica, dizendo assim: o homem que confia no Senhor totalmente. O ambiente muda quando a nossa confiança é totalmente, pastor Eusébio. Não quando a nossa confiança é circunstancial. A circunstância está boa, então eu confio. Eu confio muito no Senhor no começo do mês, quando eu recebo o meu salário e encho a minha despensa. Aí eu confio muito nele, Eusébio. Sabe por quê? Porque eu sei que a despensa cheia vai durar o mês todo. Mas não é dessa confiança que Deus está falando. É quando confiar, quando não tem subsídio para a gente se apegar. Por isso que a fé é o firme
fundamento das coisas que não se vê, mas é prova do que se espera. Isso é muito lindo, gente. Confiar não é depender daquilo que eu já tenho, é sim esperar naquilo que eu ainda vou receber. O desespero das pessoas, principalmente de nós os cristãos, que nessa época era para nós estarmos centrados em Deus. Sabe qual foi a nossa preocupação? Se a igreja está aberta ou fechada. Eu tenho por mim que a igreja nunca fechou, irmão, porque a igreja é eu e você. Enquanto você está adorando, a igreja está aberta. Enquanto você está onde você está, a igreja está aberta. Aí, olha só, ele diz assim: bendito, mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Como florescer, como fazer as coisas ser diferentes no meio de um monte de gente aflicionada? Como fazer o ambiente se transformar num ambiente de milagre, quando tudo à nossa volta é um ambiente de morte? É percorrer o ambiente sem se misturar com os ossos. Se lembra disso? O Senhor leva o profeta Ezequiel num vale onde está cheio de ossos, e a Bíblia assim, ele andou pelo vale. Andar pelo vale onde tem ossos não quer dizer que você tem que se contaminar com ossos. Você tem que andar para ver, analisar o ambiente. O problema nesses dias é que o tempo de sequidão está afligindo a nossa alma e danificando a nossa fé, porque nós não só estamos andando no meio, nós estamos sendo contaminados pelo ambiente que a gente anda. Uma geração que deveria ter fé anda num ambiente e se toma de um pavor e de um medo, porque deixa de acreditar que Deus, Ele é poderoso. Queridos, olha só, o ambiente era totalmente desfavorável, mas eles decidiram colocar toda a confiança no Senhor, e a fé deles estava no Senhor. E aí, olha o que o profeta diz: será como uma árvore. Jó, no capítulo 14, ele tem um texto, um versículo muito interessante, que diz assim: que ainda que uma árvore seja arrancada da terra, as suas raízes vêm envelhecer. A Bíblia diz assim, que ao cheiro das águas ela volta a brotar. Sabe por quê? O profeta está dizendo assim, que a pessoa que confia totalmente em Deus e tem fé no Senhor, ele é como uma árvore plantada junto a boas águas. Quando ele está dizendo boas águas, querido, não é qualquer água, é uma água que vai alimentar a sua alma. Aqui, as pessoas às vezes tomam a água da torneira. Lá na nossa cidade já não, né, Nino? Lá na nossa cidade, para a gente tomar água da cidade, depende do bairro que você mora, não dá para você tomar água da torneira, porque a água é muito ruim. Mas tem uns bairros, como o bairro que eu morava, a água era de poço artesiano, você tomava água da torneira, parecia água comprada, até melhor do que água comprada. Aqui a gente já não tem tanta dificuldade com isso, a gente toma água da torneira e isso não tem muita diferença da água comprada. Mas uma água boa, ela vem saciando a sede de quem tem sede. E aí ele está dizendo que essa árvore não está plantada em qualquer lugar, porque quem plantou a árvore não foi o homem natural, mas foi Deus. E Deus plantou essa árvore num lugar que ela sabe que ela vai extrair ali uma água que vai alimentar a alma dela. Mas pastor, como que Deus planta uma árvore no deserto? Ele pode plantar no deserto, mas a Bíblia não diz que Jesus é a fonte das águas vivas. Por isso que a confiança totalmente está nele. Porque ainda que você seja uma árvore plantada no deserto, se você confia nele, ele é a fonte que te alimenta.
E se Ele é a fonte que me alimenta, a minha fé ela é cada dia mais fortalecida, ela é cada dia mais renovada, ela é cada dia mais ampliada. Por quê? Porque o Senhor está me alimentando. Como que eu vou ser diferente, irmão? Como ter uma palavra de ânimo para uma geração que está sucumbida no pavor e no medo? Como dizer para uma nação nesses dias que Deus ele tem o controle de todas as coisas? Como dizer para pessoas cristãs que ela precisa confiar totalmente no Senhor? Essa confiança não é uma confiança burra ou ignorante. Veja só, a gente está aqui, não é porque a gente tem mais fé do que os outros que não vieram, porque a gente está aqui adorando o Deus que a gente acredita estar aqui, mas a gente está cumprindo também as ordenanças do governo, mantendo a distância. Pastor, então nós estamos deixando de ter fé? De maneira nenhuma, nós estamos sendo obedientes. Você já parou para pensar que se você não obedece, que um dos princípios de Deus é alcançar alguém através da obediência? Então, a obediência não vai anular a nossa fé, ela vai complementar a nossa fé. Porque a confiança e a fé te trouxe para um ambiente onde você tem que obedecer. E quando junta todas essas coisas, Deus olha para mim e para você e fala assim: eu não posso deixar o ambiente do mesmo jeito, eu tenho que transformar. Porque tem obediência, tem fé e tem confiança. Os 3 elementos que Deus precisa fazer um milagre: obediência, fé e confiança. E se tem obediência, fé e confiança, então Ele vai nutrir a nossa vida com água viva para que a gente possa dar fruto. Porque olha só, como florescer, como dar fruto num tempo de sequidão? É estar na presença dEle, é confiar nele. E Ele diz assim, ó: será como uma árvore plantada junto à água, a boas águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Sabe o que é lindo, irmãos? Você pode estar num lugar, mas você pode não criar raiz naquele lugar. Você pode estar num lugar, mas se você não se dispor a lançar raízes, firmamento, se agarrar na estrutura, qualquer vento te tira do lugar. Qualquer vento te move do lugar onde você se plantou. E aí, quando esse vento move alguma coisa do lugar, essa coisa não floresce, porque as suas raízes são superficiais. Lembra da parábola do semeador? Uma semente caiu à beira do caminho, a outra caiu no meio dos pedregais, a outra caiu no meio dos espinhos e a outra caiu em boa terra. A que caiu no meio do caminho, veio as aves e a comeu. A que caiu no meio das pedras, ela até cresceu, mas não tinha raiz profunda. As suas raízes não se aderiam à pedra. Então, quando veio o sol, ela logo murchou, secou, não tinha estrutura, não tinha firmeza, não tinha alicerce. E aí a Bíblia quer dizer para nós que se nós estamos plantados em boa terra, que é o Senhor, nós vamos ter água para alimentar nossa alma e nós vamos florescer nele, gente. Ei, olha o que ele está dizendo, ó: será como uma árvore plantada junto a boas águas e que estende as suas raízes até o ribeiro. Estender a raiz depende de você. Te trazer aqui o Espírito Santo te trouxe, mas estender a raiz depende de mim. Se firmar nele, se agarrar a ele, se apegar a ele, dizer: Senhor, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é a minha fonte de água e eu vou estar firme. Estende as suas raízes até você absorver do ribeiro as águas. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana foi interessante, porque ele disse assim: você pode me dar água? E ela falou assim: o senhor é judeu, sou uma mulher samaritana, só está falando comigo. Aí ele falou assim: se você soubesse quem falava contigo, tu me pediria água, eu te daria água viva. E aí a mulher olha para ele, olha para o poço, olha para ele, olha para o poço e fala assim: o senhor não tem como tirar água do poço. A questão é essa:
É que a situação, a gente olha para a situação e a gente olha para Jesus e fala assim: o senhor não tem, o senhor não tem a ferramenta para tirar a água do poço. Cadê sua corda? Cadê seu balde? Cadê seu cântaro? Aí ele diz para ela assim: mulher, se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais terá sede. Vai nascer em ti um manancial de águas vivas. Ai, irmão, quando eu olho para isso, eu fico imaginando que quando a gente está em Cristo, Cristo é tudo que a gente precisa. Se a gente precisa de água, Ele é água. Se a gente precisa de vento, Ele é vento. Se a gente precisa de brisa, Ele é brisa. Se a gente precisa de orvalho, Ele é orvalho. Se a gente precisa de um aconchego, Ele é um aconchego. Ele é tudo. E aí diz assim, ó: uma árvore que não se fadiga quando chega o calor. Quando chega esse momento difícil como esse que a gente está vivendo, a Bíblia está dizendo que quem confia nele não se fadiga. Quando vem o calor, e o calor está se relacionando à intensidade de uma luta, de uma prova, quando chega uma situação desfavorável, a árvore permanece viçosa, a árvore permanece firme, a árvore não esmorece, a sua aparência não passa de alegria para tristeza num piscar de olho. Por quê? Porque ela não está sendo sustentada pela circunstância, mas ela está sendo alimentada pelo próprio Deus. Ô irmãos, entenda uma coisa aqui: o que te sustenta não é o ambiente que você está, mas é você que transforma o ambiente num lugar favorável, porque o que te sustenta é poderoso para mudar o ambiente. A gente se deixa influenciar pelo ambiente, mas é a gente que tem que influenciar o ambiente com a presença daquele que habita em nós. A gente tem que influenciar o ambiente com a presença daquele que habita em nós. Não é o calor que vai te murchar, não é o calor que vai fazer você perder a alegria no Senhor. Não é o calor, não é a intensidade das guerras que vai apagar o seu desejo de adorar. Não são as restrições sociais que vai nos impedir de sentir a presença do Eterno, mas a circunstância adversa está nos levando para um lugar de intimidade com Ele. Você precisa entender uma coisa, sabe? Eu preciso entender uma coisa: que quando as pessoas achavam que estava sendo isolada da sociedade, ela estava se aproximando de Deus. Um dia os irmãos de José falaram assim: olha, não vamos mais deixar esse menino com nós não, vamos isolar ele, vamos jogar ele dentro de uma cova. Quando põe José dentro da cova, veja só, se José olha para cá, barro. Se José olha para cá, barro. Se ele olha para baixo, barro. Para onde ele podia ter uma visão diferente? Olha, para onde? Só para cima. Enquanto eles estavam isolando José do social, José tinha se relacionado somente com Deus, porque era o único lugar diferente para ele olhar para ele. Barro. O trono da graça do Eterno. Quando tentaram isolar Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azarias e Misael, vou usar esses nomes, né? Que a gente usa Sadraque, Mesaque e Abednego, são nomes pagãos, e os significados dos nomes não são muita boa coisa. Mas quando a gente vê esses homens sendo jogados dentro da fornalha, isolando ele da sociedade que estava prostrada para a circunstância do ambiente, joga eles dentro da fornalha, aquecida 7 vezes, e lá está eles. O isolamento social para eles serviu para se relacionar com Deus dentro da fornalha. Sabe por quê? Porque o ambiente favorável é a gente que cria em Deus.
O ambiente, irmão, as pessoas estão preocupadas, estão querendo acabar com a igreja, estão querendo isso. Ei, Deus está propondo para você um ambiente de você encontrar Ele no seu secreto. Pegaram o Daniel e colocaram o Daniel na cova. O Daniel só vê cova e leão. Daniel só vê cova e leão, é isso? Não, Daniel só vê Deus e anjo, Deus e anjo, Deus e anjo. O anjo está dando a resposta, ele olhando a Deus. Então, sabe o que é isso, irmão? É não deixar o ambiente nos contaminar, mas é fazer como o profeta Ezequiel, transformar em um ambiente de morte num lugar de vida. O sol vem para todo mundo, mas a diferença é o que me sustenta. Não são os galhos nem as folhas, são as raízes que estão ligadas ao ribeiro. O que te sustenta não é a aparência ou andar com a Bíblia na mão ou dizer que tu é crente. O que te sustenta dentro de um padrão de vitória em Deus é justamente as suas raízes nele. O que me sustenta num tempo de sequidão, num tempo de adversidade, é justamente estar nele. É justamente confiar nele, é justamente se entregar para ele, é justamente se lançar aos pés dele e dizer: Senhor, só tu podes, só tu podes. E aí ele diz assim: essa árvore ela não se fadiga, estou cansado, acho que eu vou parar. Ela não se fadiga quando vem o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Parece que se a gente encontra com alguns crentes no tempo da dificuldade, ele não precisa nem falar, irmãos. Tem algumas pessoas, elas estão passando por dificuldade, elas não precisam nem falar. Você olha para ela, você já sabe, porque o ambiente mudou a fisionomia dela. Mudou. Aquela pessoa que vivia sorrindo, alegre, brincando, louvando, sendo diferente, igual assim, cabisbaixo, afligido, abatido. Vou tentar fazer você entender uma coisa aqui, tá? Você está passando numa rua, sim, saiu da sua casa, você vai dar uma volta, você está passando numa rua, o portão está aberto e o cachorro sai. Qual é a primeira reação do cachorro? É vir para cima de você. Se você correr, você está dizendo para ele: eu estou com medo de você, por isso eu estou correndo. O cachorro está pegando a sua mensagem que você está passando para ele, que eu estou com medo de você e estou correndo. Fala assim: então eu vou correr para te pegar, porque você está com medo de mim. Não é assim? Se você está passando na rua, o portão está aberto, o cachorro vem, e quando ele vem para cima de você, você vai para cima dele. A mensagem que você está passando para ele é assim: olha, eu não tenho medo de você, eu sou maior do que você, tenho mais força que você. O cachorro vai falar: opa, que esse daí não dá para mexer não, o outro correu, esse daí é crente. A situação, quando ela vem na nossa vida, ela vem justamente para querer nos desmotivar. E quando ela consegue nos gerar uma aparência de derrotado, ela cresce. Ela cresce. Quando a dificuldade vem e consegue atingir a sua folha, que fala da sua aparência, irmão, a pessoa faz uma leitura. Numa briga, a pessoa faz uma leitura corporal para saber quem está com medo e quem não está. E nessa guerra, muitos cristãos têm perdido, porque nessa leitura corporal, o inimigo tem olhado e fala assim: esse crente é de meia pataca, está com medo. As folhas dele não estão viçosas não, as folhas dele estão amarelando, murchando e está lá. Então esse é o momento que você tem que levantar a sua cabeça e falar assim: o Senhor, Ele é poderoso. A Bíblia diz assim: eu estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Ele não te abandonou, Ele está com você. Esteja calor, esteja frio, esteja sol, esteja chuva, Ele está com você. E aí ele diz assim: as suas folhas estão sempre viçosas, ou seja, não demonstra que está com medo, não demonstra que está sem saída,
Não demonstra que não tem jeito. Ô irmão, você acha que Ananias, Azarias e Misael não estavam com medo da fornalha? Fala para mim, como homem. E pastor Eusébio? Mas só que tem uma coisa, se eu mostrar meu medo para eles, aí pronto, então eu vou confiar no Senhor. Quando Davi chega para levar comida para os irmãos na batalha, e ele vê aquele gigante afrontando, todo mundo ouviu a afronta e ficou com medo. Davi falou assim: se eles ficar com medo, o gigante cresceu mais ainda. Então vou fazer o seguinte, não vou demonstrar medo, vou demonstrar coragem, eu vou lá. Quando você se põe numa posição de você vencer os medos que te apavoram, aí você consegue vencer. É tão interessante, eu gosto muito de assistir filme. Quando a gente assiste o filme do Batman, o cara que estava treinando ele falou assim: do que você tem medo? Eu tenho medo de morcego. E ele coloca ele vai dentro de um lugar onde tem um monte de morcego, justamente para ele enfrentar os medos. Justamente para ele enfrentar os medos. A gente corre do nosso medo, e quanto mais a gente corre, mais o medo cresce sobre nós. E aí ele está dizendo assim: o tempo que o calor vem, as minhas folhas continuam viçosas, a minha aparência ainda continua a mesma. Não sofre de ansiedade durante a seca. Não seja ansioso, querido, agora nesse momento. O que nós vamos fazer? E se não tiver mais comida? E se não tiver mais economia? E se não tiver mais isso? E se não tiver mais aquilo? Confia no Senhor. O profeta Elias um dia levanta a voz e fala assim: segundo a minha palavra não vai chover aqui. E deu. Cerra o céu. Cerrou. Daqui a pouco não tinha comida nem para ele. Mas olha só, o céu cerra, ele vai para a beira do rio Querite, lá ele come pão e carne de manhã, pão e carne à tarde. Deus manda para ele. Bebe água do riacho. Quando aquilo ali cessa, Deus vai dizer: agora você vai numa viúva, que a viúva vai te sustentar. Sabe por quê? Porque Deus, ele se responsabiliza pelas pessoas que não são ansiosas. E agora? O que nós vamos fazer? Meu Deus! E Deus fala assim: o ansioso está preocupado. Cadê a confiança? Aí diz assim: confia no Senhor, entregue seu caminho a Ele, e Ele tudo fará. E aí diz assim: e nem deixa de dar o seu fruto. A gente consegue florescer em tempos de dificuldade, irmãos. A gente consegue, a igreja consegue. A igreja consegue, porque a igreja não depende de substâncias físicas, mas sim da presença do Espírito Santo de Deus. Parece que a gente esquece que uma mulher tinha só um pouquinho de azeite, e ela começou a derramar aquele azeite nas outras botijas vazias, e o azeite não acabava. A viúva que alimentou o profeta tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, e a farinha e o azeite não acabavam, porque ela confiava em Deus em tempo de adversidade. Mas agora o crente do século 21, meu Deus do céu, Jesus é meu último saco de arroz. Na hora que acabar esse arroz, Senhor. Parece que o que a gente lê na Bíblia é ficção. Parece que as histórias que a gente lê na Bíblia são histórias de filmes, de novelas. É uma realidade, querido. E Deus pode fazer tudo de novo. Deus pode fazer tudo de novo. Olha só. Ele diz ainda mais: ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração do homem, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Nosso coração às vezes prega peça em nós. O nosso coração às vezes quer pregar uma peça, dizendo que a gente não vai conseguir ou chegar no nosso objetivo.
Mas aí eu quero dizer uma coisa para você: continua confiando, continua acreditando, porque o Deus de paz, Ele vai mudar a circunstância. Foi Ele que te plantou, foi Ele que te colocou nesse ambiente para você poder desfrutar da presença dEle. Deus tem proporcionado para nós a oportunidade de florescer em tempos difíceis. Deus tem dado a oportunidade de a gente mostrar o que é viver o sobrenatural, gente. Deus tem nos dado a oportunidade de nós vivermos o sobrenatural. E aí Ele diz assim: mas um coração adoecido. Olha aqui, ó, a Bíblia diz assim, que o coração alegre, ele formoseia o rosto. E a Bíblia diz também que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o meu coração estiver cheio de doença, fracasso, angústia, ódio, minha boca só vai falar disso, não tem jeito. Parece o telejornal do Datena, só coisa ruim, só coisa ruim, só coisa ruim. Não, se enche de Deus e começa a falar de um Deus esperançoso, gente. Nós cantamos um hino aqui falando de que Jesus vai voltar para buscar a igreja. Mas como Ele vem buscar uma igreja que está sucumbindo em tempos de adversidade? Para Jesus vir buscar uma igreja, essa igreja tem que passar pelo tempo da adversidade. Para a gente alcançar o prêmio, nós temos que passar pelo tempo da adversidade. O tempo da adversidade é uma passagem, é só o sol passando por cima da copa da sua árvore, mas o sol vai passar e logo vem a brisa de Deus sobre a sua vida. Mas enquanto o sol passa, deixa o Espírito Santo de Deus continuar alimentando as suas raízes, para que você tenha vida, para que o seu coração não se adoeça, para que o seu coração não se entristeça, para que o seu coração não seja um coração insondável. Porque Ele diz assim no 10: eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com as suas atitudes, conforme as suas obras. Sabe por que Deus sonda o nosso coração? Sabe por que Deus sonda a nossa mente? Para saber por que nós temos certas atitudes em tempos de adversidade. Sabe por que Deus sonda o nosso coração e a nossa mente? Para saber que tipo de atitude nós temos no tempo da dificuldade. O que o nosso coração está pensando agora, o que a nossa mente está pensando agora, como nossa mente e o nosso coração vai reagir mediante a circunstância. E Deus está sondando o nosso coração, porque não adianta eu dizer com a boca que eu confio, se o meu coração está inclinado para o outro lado. Não adianta eu dizer para Deus que eu sou crente, se quando a adversidade bate na minha porta, eu vou me esconder. Não adianta. Mas quando o sol passa por cima da minha copa, eu permaneço firme, porque o que sustenta aqui é o que está aqui embaixo. As raízes que se apegaram nas águas vivas que é Cristo. E aí Jesus, Ele vem sondar o meu coração e vai falar assim: como está o coração do Márcio agora? O coração do Márcio está preocupado, o coração do Márcio está achando que não vai ter jeito. Como é que está a mente dele, que ele está pensando agora? Ele está pensando que eu não sou capaz de mudar esse cativeiro, de mudar a situação. E Deus começa a sondar o meu coração, e Deus começa a sondar a minha mente, porque Ele vai saber que tipo de atitude eu vou ter no tempo de adversidade. Já assistiu aquele filme do Fazendeiro e Deus? O cara chega assim num terreno que não dá planta para cair. Não dá. É infrutífero o terreno. Sabe o que ele faz? Vão malhar a terra aqui e vão plantar aqui mesmo. Porque para homens comuns, o que faz o fruto germinar é a terra. Para homens que vivem o sobrenatural, o que faz o
fruto germinar é Deus. Aí ele planta no deserto e dá. Aí o outro está plantando na terra boa e não dá. O cara planta num aterro e o pé de milho dele dá aquelas espigonas. O outro planta numa terra toda adubada e a espiga dele dá aquela espiga mirradinha. É Acabe querendo a vinha de Nabote. Acabe tinha um palácio, irmão. Nabote tinha uma pequena vinha no fundo do palácio dele. O rei sai na sacada do seu palácio, olha para a vinha de Nabote e fala assim: meu Deus, essa vinha aqui, ó, esse cara não tem nem dinheiro, sabe essa vinha, olha que vinha bonita. Aí ele olha para ele, tem dinheiro, tem pompa, é rei, é tudo. A minha vinha está mirrada. Porque quem vive o sobrenatural não depende da circunstância, ele depende somente de Deus. Eu quero pedir para você se pôr de pé comigo. Se Deus sondar o seu coração e a sua mente, o que ele vai encontrar agora? Um crente com medo? Se Deus sondar o seu coração e a sua mente, o que ele vai encontrar? Alguém querendo fugir? Ou alguém que está dizendo assim: eu vou me levantar e eu vou me posicionar como um soldado de Deus. Vou me levantar e eu vou me posicionar como um soldado de Deus. Dá para você acreditar que Deus quer fazer florescer o seu quintal para você poder alimentar outras pessoas? Então eu quero fazer uma oração por você, porque eu acredito que você pode florescer em tempos de dificuldade. Eu acredito que você pode florescer em tempos de adversidade. Eu acredito que você pode florescer em tempos desfavoráveis, porque você confia em Deus, porque você acredita em Deus. Espírito Santo de Deus, aqui está a tua igreja na tua presença. Nessa noite, Pai, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, porque o Senhor é poderoso em tuas obras. Eu quero nessa noite, Pai, ser profeta nessa casa. Eu quero nessa noite, Pai, lançar uma palavra profética sobre esta igreja, sobre esses irmãos que aqui estão, sobre essas irmãs que aqui estão, Pai amado e santo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu profetizo que eles vão florescer em tempo, meu Pai, de adversidade, ainda que esse terreno seja um terreno, meu Pai, oh meu Deus, improdutivo. Nessa noite, Espírito Santo, move a circunstância, derrama da tua glória e faz florescer em tempo de adversidade. Você vai florescer, você vai florescer.
acredita que você pode florescer? Ou você está como Gideão, eu sou o menor, a minha família é menor, eu sou o mais. Você precisa acreditar. Deus só pode trabalhar com quem acredita que pode romper. Deus só pode trabalhar com quem acredita. É por isso que quando ele fala com Gideão, manda os covardes embora, porque os covardes não acreditam em tempos de adversidade. O que vai fazer as coisas mudar na sua vida é justamente confiar no Senhor e fazer toda a diferença. Deixa Ele sondar o seu coração e Ele então encontrar em você uma determinação para mudar o ambiente. Tem uma unção profética sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho. Amém? Eu quero fazer uma oração agradecendo ao Senhor. Eterno e soberano Pai, eu quero te agradecer por poder estar aqui com os meus irmãos, ó Pai. Nós estamos encerrando esse culto. Eu peço que o Senhor nos despede debaixo da tua graça. Os nossos irmãos vão, seus veículos vão sair, meu Pai, para as suas casas. Nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos leve em segurança. Nós saímos daqui, meu Pai, não como nós entramos, nós saímos daqui determinados a vencer, a florescer em tempo de adversidade, em nome de Jesus Cristo. Amém? Estenda suas mãos, inclina a sua cabeça, vou dar a bênção apostólica que você serve em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, as infinitas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós e permaneça para todo sempre. Todo aquele que crê, diga.